Quem está aqui com a gente hoje, nossos queridos pastores, Roberto e Flavinha. Eita, rapaz, vamos aplaudir a Deus pela vida. Fica de pé aí. A igreja é muito grande, o pessoal do fundo não consegue ver vocês. Amém, um prazer, uma honra ter vocês aqui. A gente se sente muito honrado, feliz pela presença, pela vida de vocês, pela amizade, pelo carinho, pela aliança. Muito obrigado. Vem pra cá, carioca. Vocês vão perceber que ele é carioca, tá, irmão? Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Fica à vontade. Obrigado. Obrigado, meus irmãos. Eu gosto de dizer que carioca não tem sotaque, quem tem sotaque são os outros. Certo? Para mim é uma grande alegria, é uma grande satisfação. Todas as vezes que eu volto a esse lugar, eu sou recebido assim com um imenso sorriso desde a chegada, desde o irmão que fala assim, pastor, tem que estacionar aqui, não pode estacionar em outro lugar. Porque da penúltima vez que eu vim aqui, fui estacionar lá embaixo, fui chamado a atenção. Não, é aqui, você tem que parar aqui. Então eu aprendi a ser obediente, amém? Mas é uma alegria estarmos aqui mais uma vez, eu e minha esposa. Nós trabalhamos ali junto ao pastor Israel, que manda um abraço para vocês, no Mevan, Ibirapuera. E Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. E eu creio que aqui não é diferente. Amém? Nós podemos sentir a atmosfera, a presença do Senhor nesse lugar. Há um quebrantamento em nossos corações e não à toa esse é o tema do ano. Não à toa esse é o tema do ano. Eu fiquei assim, impressionado positivamente ao ler quebrantamento. Quão difícil é uma igreja ter coragem de levantar um tema como este nos dias atuais. Então se sintam privilegiados de estar passando por esse tempo, porque só um coração quebrantado move o coração do Senhor. Amém? Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pela oportunidade. E eu venho dividir com vocês uma palavra que eu gosto de dizer que eu sempre me preparo para a palavra. Eu não preparo a palavra do Senhor, amém? Ela já está pronta, né? E a gente tem que se preparar para ela. E no momento que a gente se prepara para ela, queridos, ela nos amassa primeiro, para depois já amassar um pouquinho vocês. Então, já fui amassado a minha parte, amém? Espero que o Senhor amasse cada um de nós nessa noite. De uma maneira carinhosa, de uma maneira tranquila, quando você vê, já está amassadinho. Amém? Glória a Deus. Eu gosto de dizer que crente bom é aquele igual miojo. 3 minutos está pronto. Que seja assim comigo e com você hoje. Fala assim para o irmão do lado, assim, ó, igual miojo, hein? Glória a Deus. Eu queria ler com vocês Lucas 18, nos versos do 18 até o 27. Lucas 18, 18 até 27. Eu vou falar hoje do quebrantamento que transforma. Aleluia. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. Nós estamos aqui para isso, viemos aqui por isso. O Senhor é o centro, é o Senhor que nos atrai, é o seu amor que nos atrai e nos constrange. E ao estarmos diante do Senhor, é impossível ficarmos da mesma forma. Mexe no nosso interior, Senhor. Que nós possamos sair daqui hoje um pouco mais transformados, um pouco mais assemelhados a Ti. Amém, queridos? Podemos? Está assim, ó. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então quem poderá ser salvo? Respondeu Jesus: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Amém? Jesus continua falando conosco. Nós queremos continuar sendo transformados pela sua palavra. Em nome de Jesus, você crê? Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, quando eu ouvi esse tema, eu fui orar e pedi ao Senhor que Ele me desse algo para realmente tocar em nossas vidas. E o Senhor falou comigo a respeito de 2 homens na Bíblia. O primeiro está aqui. O homem rico, ou o jovem rico. O que não quer dizer que seja uma parábola, amém? Isso não é uma parábola, porque Jesus estava inserido nela.
Existiam os discípulos inseridos nela e existia o povo que estava em volta vendo tudo aquilo acontecer. Então não era uma parábola, era algo que estava acontecendo de fato, não era um exemplo que Jesus estava dando. Era a vida acontecendo ali, diante dos olhos de todo mundo. E na Bíblia, sobre quebrantamento, quer dizer um significado de tristeza, um significado de arrependimento pelos pecados. Quem tem o coração quebrantado fica triste, porque reconhece os maus caminhos que tinha andado. Reconhece aquilo tudo que precisa ser melhorado em si. Isso gera em nós um quebrantamento, e o quebrantamento é o princípio da mudança. Porque todo aquele que está doente, primeiro precisa reconhecer que tem uma doença. Porque enquanto ele não reconhece, ele não busca tratamento. Deus está perto dos quebrantados, queridos. Porque esses estão realmente prontos para mudar de vida. Então, ao ler esse tema desse ano, eu entendo que essa igreja está buscando mudança de vida. Essa igreja está buscando algo novo da parte de Deus. É uma igreja que está reconhecendo a necessidade de estar aos pés do Senhor e deixar na mão dele a mudança da história. Ao olharmos para essa passagem, nós aprendemos algo especialíssimo da parte de Deus. E ao olhar para aquele jovem, a falar com ele acerca de riquezas e o seu coração entristecer, Jesus vira e diz que é difícil um rico entrar no reino de Deus. Então a primeira coisa que eu consigo notar de cara aqui é que Jesus dá uma alinhada naquele rapaz, dá uma organizada nele. E já diz para ele: por que você vai logo me chamando de bom mestre? Que papo é esse que você chegar para mim e falar bom mestre? Veja que no Talmud, que é o livro dos judeus, onde estão registrados os debates de cunho espirituais mais profundos, nenhum rabino nunca, jamais foi chamado bom, a não ser a própria palavra do Senhor. Então Jesus já olha para ele e fala: opa, mas está me chamando de bom assim? Como? Quem te deu o direito de ser todo saidinho assim? Uma outra alinhada que Jesus quis mostrar para aquele jovem é que nada pode ser considerado bom até que chegue ao final. Mais do que iniciar bem, nós precisamos terminar bem. Porque o ser humano normalmente é muito bom de iniciativa, mas muito ruim de acabativa. Então, muito melhor do que as coisas começam em nossas vidas é como elas irão terminar. Amém? E nada vai adiantar eu ser maravilhoso no início e no final deixar a peteca cair. E esses que deixam a peteca cair, para esse Jesus falará: nunca te conheci. Mas Senhor, mas lá no início, querido, lá no início não quis dizer nada. É a história da sua vida que vai valer. Como nós vemos no texto, pelo fato daquele homem, embora jovem, ser alguém influente, ele era um governador. Ele era alguém de grande influência. E ainda, ele acreditava cumprir todos os mandamentos. Então, é de se entender que ele dava excessivo valor a si mesmo. Ora, eu tenho uma posição, eu tenho bens, eu tenho riqueza. Então, eu sou muito valorizado. No coração dele, quem sabe só existiam duas pessoas boas. Uma era ele e a outra era Jesus. No coração dele, e Jesus tem a capacidade especialíssima de ler os nossos corações. Como eu e você temos chegado diante dele nesses dias. Quando aquele homem pensava no quadro chamado a vida eterna, o que ele estava querendo saber como alcançar era exatamente como conseguiria entrar no reino de Deus, no reino do céu. Quanto vai custar? Quem pode me dar essa chave? É só me dizer, eu pago. E aí Jesus vai dar aquela quebrada nele. Porque, de fato, se a vida eterna pudesse ser pintada como um quadro, certamente ele se veria no centro. Ele estava se olhando no meio do quadro. E Jesus quis mostrar para ele que o centro é Deus. Independentemente do que eu vivo, independentemente do que eu possa ser, o centro da minha vida precisa ser Deus.
Então o que Jesus quis demonstrar para ele é que quando eu e você pensarmos acerca da bondade e da vida eterna, nós precisamos colocar Deus no centro sempre. Pois é dele que provém a bondade. É dele, ele é a própria bondade. Ele é o rio da bondade, onde nós precisamos entrar. Qual é a tua relação com Deus? O que a tua vida moral fala acerca do teu relacionamento com Deus? Foi isso que ele quis perguntar para aquele jovem ao falar daquela forma com ele. Como você vê a si mesmo quando contempla Deus? Numa posição altiva ou numa posição quebrantada? Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, disse: o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai fazer. Porque tudo o que fizer, o Filho semelhantemente faz. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos e fala de vida eterna, o que aquele jovem procurava, assim também o Filho vivifica a quem quer. João 5, 19 e 21. Este é o espírito da declaração desse versículo. A vida eterna só se consegue colocando Deus no centro. E qual é a minha posição e a sua? Quebrantada aos pés dele. O alvo é a perfeição absoluta, queridos. Em todos os níveis. Eu vou conseguir isso de uma vez só? Não. Mas é uma caminhada. É uma corrida, como o apóstolo Paulo disse. E já que Deus é infinito em sua bondade, e essa bondade é compartilhada por nós jamais conseguiremos tê-la de forma total. Porque nós estamos em processo de transformação, tanto que a palavra nos diz: aquele que iniciou a boa obra é fiel. Se fala de obra, fala de construção. Se fala que iniciou, significa dizer que ainda não terminou. E ela só será completada no dia que ele voltar. Então eu e você não estamos prontos. Esquece esse papo de achar que você está pronto, eu não estou, você não está. Ninguém está. Estaremos no dia que ele voltar, amém? Aquele dia será maravilhoso. Todo filho de Deus precisa anelar pela volta de Cristo. Todo filho de Deus precisa adorar aquele dia. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós ceiamos, até que ele venha, até que ele volte. Jesus é o centro, querido. Nós precisamos entender isso. Jesus disse para aquele rapaz: sabes os mandamentos? E o rapaz prontamente respondeu: tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Ora, eu sou bom, Jesus. Está pensando o quê? Está pensando que eu estou liso? A estranha resposta de Jesus foi como se ele tivesse falado ao rapaz para guardar a lei. E aí, por guardar a lei, ele viveria eternamente. Lê do engano. Uma resposta protocolar judaica. Talvez aquele jovem pensasse que algo deveria ser adicionado a isso. Ora, a lei eu já vivo. O que mais eu preciso fazer? E aí, ao pensar dessa forma, ele abre a porta que Jesus precisa falar com ele. Então ele fica terrivelmente desapontado. Paulo disse em Filipenses 2,12: desenvolvei, levai a bom termo a vossa salvação com temor e tremor. No que toca à salvação, o homem deve agir, deve fazer algo de acordo com a operação de Deus na vida dele, não por resultado do seu esforço humano, porque é Deus quem efetua em vós o querer e o realizar, segundo a sua boa vontade. Deus coloca em mim e em você uma vontade de fazer algo pela causa dele. Não é porque eu sou bom, é porque ele vê em mim algo que pode ser útil a ele. Por isso nós somos chamados cooperadores de Cristo. Cooperador é aquele que opera junto a alguém, não é aquele que opera sozinho. Não é aquela ovelha desgarrada, distante, que vai fazer algo sozinho pela força do seu próprio braço, não. Cooperar significa fazer algo junto com alguém. Um indivíduo que goza do cumprimento da lei, que faz disso o foco da sua vida, ele precisa refletir isso não apenas nos atos, mas também no coração.
Porque senão fica algo muito exterior, algo para que os outros vejam. E aí deixa de ser serviço e passa a ser visto. É parecido, mas não é igual. Por isso, a graça sem obras, ou a fé sem obras, é uma farsa total, como o Tiago declara. O que quer dizer isso, Roberto? Você me perguntaria e eu então te responderia: eu preciso fazer algo com fé, com a graça do Senhor, crendo que Ele colocou em mim o querer e o realizar, a força vem dEle, eu simplesmente fluo nisso. É Ele que faz, querido. É Ele que faz, tudo vem dEle, tudo está nele. Não nos enganemos a esse respeito. Tende que ser transformado, precisais ser santificados, tende que praticar boas obras, deveis ser uma força positiva. Do contrário, a graça de Deus nunca se aproximou de vós. A solenidade da resposta de Jesus destrói totalmente a crença fácil. Essa crença que é prevalente na maioria das igrejas nos dias de hoje. É uma crença fácil. Muitos têm confessado a Cristo na igreja mediante alguma cerimônia. Levantam as mãos, vão à frente, repetem uma oração junto com o pastor. E parece que a partir dali tudo vai melhorar num passe de mágica. Mas Jesus nunca nos enganou. Ele disse: no mundo passareis aflições. Não fecha, não quadra, como diz o espanhol. Tem algo estranho. E por não saber disso, uma pessoa que aceita Jesus sem medir exatamente o que isso quer dizer, logo ali na frente ela tropeça e sai fazendo beicinho, botando a culpa em Jesus. E nunca mais volta. Porque, poxa, me disseram que ia ser maravilhoso. Será que essas pessoas realmente se converteram? Elas se arrependeram realmente? Exerceram a fé? Renunciaram ao mundo, à carne e ao próprio diabo? Em caso de alguma resposta dessa ser negativa, qual foi o valor da sua confissão? Existe apenas uma confissão válida: a confissão da vida toda. Essa é a confissão que vale. Não apenas em um momento específico. Não apenas tomado por uma emoção. Entenda, queridos, a vida com Jesus não é uma foto, é um filme. Amém? Existem pessoas que só querem uma selfie do lado dele. Quem sabe esse jovem rico também queria. Tirou aquela selfie, postou no Insta. Tá bonito, estou com Jesus, ele é meu amigo. Não, é a vida toda. É a vida toda. É a vida toda, como o pastor Wellington falou aqui. As pessoas que se desgastam por Cristo. As pessoas que entregam a vida inteira por Ele. E o apóstolo Paulo bem disse que, embora por fora nós pareçamos que nos desgastamos, dentro de nós está sendo construído algo maravilhoso que não pode ser comparado. Nada pode ser comparado ao peso de glória que o Senhor tem para as nossas vidas, porque nós estamos nos desgastando pelo Evangelho. É isso. É isso. A direção de Jesus sobre vende e dá tudo aos pobres, não era para testar o quão disposto aquele homem estava com vontade de parecer bom, mas era para demonstrar a necessidade de ter um coração quebrantado, porque aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Ele queria ver o quão quebrantado aquele jovem rico estava. É mais do que dar o dinheiro, é entregar o coração inteiro. Porque se ele tiver o seu coração, a sua carteira já é dele. Já é dele. A resposta daquele homem ao dizer que já praticava a lei, pode parecer que ele se gabava, mas na verdade era uma queixa. Era uma expressão de insatisfação, porque certamente ele buscava uma resposta que ainda não havia encontrado em nenhum outro rabino. Ninguém havia dado essa resposta para ele. Meramente cumpre a lei? Não. É mais do que isso. Vai, vende tudo o que tens e segue-me.
Jesus não veio acabar com a lei, queridos. Não, ele veio cumprir a lei. Ele veio resumi-la para facilitar as coisas para nós. Toda a lei, ele resume em duas: ame o Senhor, o teu Deus, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu ser, e ame o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem rico caiu na segunda parte, porque ao não estar disposto a dar, a vender os seus bens e dar aos pobres, ele não estava com o coração nem um pouco colocado em amar ao próximo. Eu já compro tudo. É mesmo? Sim, eu compro tudo. Então vai lá, vende tudo que tens e segue-me. Altruísmo e compaixão para com o próximo. Ninguém antes havia pedido tal obediência àquele jovem: se separar das suas riquezas materiais, se separar da sua segurança terrena, e acreditar em Jesus, no que Ele é como se fora um salto no abismo. Não estou dizendo para você fazer isso, amém? Mas é pisar, crendo que Ele porá o chão, crendo que Ele vai prover tudo. Até ali aquele jovem não havia conseguido se separar dessas riquezas, muito menos deixar de depender delas. O jovem queria ser um discípulo ricaço. O jovem não estava disposto a andar no meio daqueles peixeiros fedendo a peixe. Todos eles ali com seus barquinhos e ele num carro rebaixado. Tum-tis, 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 tum. Já pensou? Rico. Nem tinha entrado no ônibus, já queria sentar na janela. Porque ele fazia caso muito maior de si mesmo do que realmente ele era. A renúncia sempre será uma das condições do discipulado. E somente um coração quebrantado consegue renunciar. O que o Senhor tem te pedido para renunciar? Vai deixando trabalhar aí no seu coração. E veja que renunciar coisas ruins como o pecado, nas suas mais diversas formas, é algo que serve só para iniciar o nosso papo. Mas se ele estiver pedindo para você renunciar de algo bom, se ele estiver pedindo para você renunciar a algo que não é imoral, se ele estiver te pedindo para renunciar de algo que não faz mal e nem engorda, se ele estiver te pedindo, por exemplo, para renunciar do teu tempo e ter um pouco mais de tempo com ele, se ele estiver te pedindo para renunciar, ao invés de você ter 2 porções de alimento na sua casa, você ficar com uma só e dar outra para outra pessoa que estiver precisando ao seu lado. Quantas coisas ele pode te pedir e me pedir no dia de hoje? Só um coração quebrantado move o coração de Deus. E só o mover de Deus garante a salvação do homem. Em outras palavras, é como se Jesus tivesse dito no versículo 24, como é difícil um homem com um coração sem quebrantamento herdar o reino dos céus. Agora vamos dar um pulo no capítulo adiante. Vamos ler Lucas 19, de 1 a 10. Só para a gente fazer a comparação de uma situação e outra. Lucas 19, de 1 a 10. Veja quão diferente é essa situação. Jesus entrou em Jericó e atravessou a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu. Zaqueu era o quê? Não ouvi. Rico. Chefe dos publicanos. Publicanos eram cobradores de impostos, eram funcionários públicos. Daí vem a palavra funcionário público. Ele era publicano. Ele queria, não tenho nada contra funcionário público, amém? Trabalho com eles diariamente. Não sou funcionário público, mas trabalho com funcionário público diariamente. Ele queria ver quem era Jesus.
Mas sendo de pequena estatura, não conseguia. Quem sabe ele fosse um fotógrafo de bolas rasteiras. Por causa da multidão. Assim correu diante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu e começou a se queixar. Tinha sempre alguém do lado. Percebam que todas as vezes que nós estamos sendo tocados pelo Senhor, alguém está sempre olhando. Com o jovem rico foi assim, com Zaqueu é assim. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu adoro a Bíblia, queridos. Eu amo a Bíblia, sabe por quê? A própria Bíblia mostra o problema e depois ela mostra a resposta. Deus é assim. Ele coloca o problema diante de nós e ainda dá cola. Dá cola. Escolha o bem para que vivas. Eis que coloco diante de vós o bem e o mal. Escolha o bem. Escolha o bem. Ele está dando cola, você que não pega. Ele está dando cola o tempo todo. E eu já estou certo que você consegue apontar algumas diferenças entre a postura do homem rico e o publicano Zaqueu. Ambos ricos. Registre-se. Você já consegue, só de olhar um texto e outro. Quem sabe você nunca tenha tido esse despertamento de olhar a passagem do jovem rico e em seguida olhar a situação de Zaqueu. E hoje o Senhor está nos mostrando aqui uma situação clara em que o quebrantamento fez toda a diferença. Estamos falando de quebrantamento, amém? E Zaqueu se quebrantou por apenas saber que Jesus ia passar por ali. Só em saber que ele ia passar, Zaqueu já se quebrantou. E ele quis ver. E correu. E subiu na árvore. E Zaqueu, queridos, corresponde ao apelativo hebreu Zacai, que significa puro ou reto. Logo, embora inicialmente nós não tivéssemos visto nada disso na vida de Zaqueu, porque a própria passagem diz que as pessoas não gostavam muito dele, porque era coletor de impostos. Manja um marronzinho? Pensa naquele marronzinho. Zaqueu era pior. Aquele marronzinho que te multa. Você pode, só 5 minutos eu fui ali e voltei. Está multado. Zaqueu era assim. Jesus é maravilhoso, querido. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Ninguém via algo que prestasse em Zaqueu. Todo mundo olhava para Zaqueu e torcia o nariz. Zaqueu não era querido por ninguém. Ei, quando ninguém via nada na vida dele que pudesse ser considerado bom, como provável de bom na vida dele, Jesus vira e diz para ele: depressa, importa que hoje eu entre na sua casa. E se Jesus falar para você hoje, depressa, desce, depressa, se quebranta, se joga ao chão, porque hoje eu estarei na sua casa. Ah, querido, abre a porta e deixa ele entrar. Abre a porta e deixa ele entrar. Porque é ele. Ele entrou e tudo se fez novo. Ele entrou e tudo ganha cor, porque ele entra. Ele falou para Zaqueu: desce aí. Desce depressa, porque hoje eu vou estar na sua casa. Não importa o mau testemunho que você possa ter dado até hoje. Se Jesus disser para você: desce depressa, se quebranta depressa, saiba que algo maravilhoso Ele está para fazer. Algo maravilhoso Ele vai realizar. Assim como Zaqueu, Jesus hoje pode te chamar de puro e reto. Embora você mesmo nem acredite nisso, Ele pode te chamar de puro e reto. Embora ninguém ainda veja isso em você.
Zaqueu estava quebrantado. Zaqueu estava completamente mexido por dentro. E a Bíblia, noutra versão, relata que ele subiu numa árvore chamada sícomoro. E o sícomoro era uma espécie de figueira brava, que dá galhos grossos e fortes, muito rentes ao chão. Essa árvore é uma árvore frutífera, mas de qualidade inferior. Produz um fruto semelhante ao figo. Mas como esse figo é considerado inferior, só comia dele as classes mais pobres. Só os mais pobres da Palestina comiam o fruto do sícomoro. E numa árvore de fruto inferior, Jesus pôde fazer frutificar algo muito nobre. Veja, Zaqueu foi como um fruto. Ele subiu naquela árvore que dava frutos inferiores para mostrar, por maior que seja a sua mazela, por maiores que sejam os seus defeitos, eu te colherei e eu te tirar dessa árvore, você se fará um fruto superior. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Se você ouvir a voz dele hoje dizendo para você, desce depressa, não perca tempo, porque ele está mesmo disposto a te transformar num fruto nobre, só por causa da graça dele mesmo. Quando Jesus disse a Zaqueu, importa que eu fique em sua casa, na verdade, de fato, ele estava dizendo, eis que estou à porta e bato. Hoje eu estou batendo na porta do seu coração, Zaqueu. Hoje eu quero ficar na sua casa. E se você abrir, eu entrarei e cearei contigo e você ceará comigo. Conforme está em Apocalipse 3:20. Ei, se você ouvir a batida do Senhor, se você ouvir hoje a voz do Senhor, não endureça o seu coração, mas se quebrante na presença dele, porque eu acho que ele está querendo cear contigo. O texto nos relata também que Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ele chamou Jesus de bom mestre. Ele tentou dizer quem ele era, o que ele fazia, o que tinha feito de bom até ali. Ele falou que cumpria a lei, ou que ele era visto de forma assim, ou assado, cozido ou frito pelos outros homens. Ele perguntou o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. A resposta é não para todas essas perguntas, porque Zaqueu ficou extremamente quebrantado na presença de Jesus. Em João 16, 23 até 25 diz: naquele dia, nada me perguntareis. No dia em que eu e você estivermos na presença dele, nós não perguntaremos nada, simplesmente nos atiraremos ao chão, nos quebrantaremos na presença dele, e ele alegremente dirá: hoje houve salvação nesta casa, porque eu e você somos casa do Espírito Santo. A casa sou eu mesmo, é você mesmo ou é você mesma. Nós somos a casa, queridos. Nós somos a casa onde o Senhor quer entrar e cear. Zaqueu estava na rota da morte. De repente aquele homem viu a luz diante dos seus olhos. Agora a alma daquele homem estava na trilha certa. Ele passou a se dirigir para o caminho certo. Isso é conversão. Algo irrompeu do seu coração. Jesus não fez nenhuma promessa. Jesus não disse que o nome de Zaqueu seria investido de poder. Nós, com um hábito muito recorrente, nos aproximamos de Jesus por causa dos benefícios que ele pode nos dar. Zaqueu não perguntou nada. Jesus não prometeu nada.
ele só se quebrantou. E então o coração do Senhor se alegrou com a postura daquele pequeno homem. Nós também temos o hábito de todas as vezes que vemos alguém passar por dificuldade, nós falamos: vai lá na igreja. Sim ou não? Vai lá que o pastor Wellington vai orar por você. Mas a gente nunca diz: vai lá na igreja, ou no seu próprio quarto da sua casa, se quebrante aos pés de Jesus. E Ele que te vê em secreto, fará toda a diferença na sua vida. O homem rico queria isso. Ele estava diante da porta para isto, mas não entendeu nada, porque o seu entendimento estava endurecido pelo apego às coisas materiais. Ele estava diante do mesmo Jesus que Zaqueu estava, e a sua postura foi completamente diferente. Por outro lado, Zaqueu, homem mais velho, agiu como uma criança. Subiu na árvore. Desceu alegremente. Recebeu a Jesus, o abraçou, quem sabe chorou. Porque o coração dele foi humilde como o coração de uma criança. E por isso o Senhor pôde ver sinceridade naquele publicano. Houve nele um estouro súbito de regozijo. Agora Zaqueu passou a conhecer Jesus pessoalmente. Ele passou a desfrutar da sua companhia. Não a companhia dos fariseus, que exigiam dos outros aquilo que eles mesmos não conseguiam cumprir. Algum tipo de revolução interna estava começando a acontecer. A alegria significativa, porque subentende-se um anelo interior. A alegria naquela circunstância é significativa. Algo se moveu dentro dele, uma chave virou dentro dele, e a partir daquele momento Zaqueu não poderia mais ser considerado o mesmo homem. Nenhum encontro com Jesus deixa o homem da mesma forma que ele estava. Se você um dia acha que encontrou Jesus e permaneceu da mesma forma, eu te digo hoje, não foi com Jesus que você se encontrou. Veja a história de Paulo. Em Atos 9 diz que ele estava na estrada, ao que brilhou uma luz diante dele. Ele caiu ao chão e não caiu do cavalo. A Bíblia não diz que ele caiu do cavalo. E ele encontrou Jesus. E o Senhor falou com ele: Saulo, Saulo, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Sabe o que significa para mim? Duas possibilidades. Eu sou Jesus, o noivo da igreja que você está perseguindo, porque Saulo perseguia a igreja, sim ou não? Mas também diz o meu coração: Saulo, eu sou Jesus, aquele a quem você perseguiu a vida inteira e nunca encontrou. Hoje eu estou diante de ti, Saulo. Prostre-se, arrependa-se, quebrante o seu coração. E aquele homem nunca mais foi o mesmo, porque o encontro com Jesus muda o homem por inteiro. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Toda vez que Jesus salva um homem, ele passa a morar dentro desse homem. Ei, Zaqueu, eu quero entrar na sua casa hoje. E não é só uma visita. Eu vou morar na sua casa para sempre, Zaqueu. Há algum Zaqueu aqui hoje que o Senhor chama. Eu quero morar no seu coração. Eu quero entrar e ceiar contigo. E Zaqueu se quebrantou diante do Senhor, passou a sorver as palavras do Senhor, ficou maravilhado com tudo que o Senhor o havia dito, e num rompante de alegria ele diz: Senhor, aqui ó,
eu vou restituir 4 vezes mais do que tudo que eu roubei dos outros. Isso se refere à lei judaica. Era a multa de quem roubava. Tinha que pagar 4 vezes mais. Mas nada na lei obrigava Zaqueu a dividir o restante com os pobres. Mas a palavra diz que ele disse: eu vou dar 4 vezes para aquele que eu roubei, eu defraudei, e vou dividir tudo que eu tenho com os pobres. Isso é sinal de quebrantamento, é sinal de conversão, porque só um homem convertido, só um homem quebrantado é capaz de tão maravilhoso ato. Zaqueu devia ser mesmo um homem odiado. Mas foi muito amado por Jesus. Foi muito amado por Jesus. Um comportamento completamente diferente daquele jovem rico. A palavra diz que a multidão se levantou e disse: cara, esse cara é um publicano, você está doido. Será que Zaqueu teria feito isso tudo para aparecer para o povo? Não. Será que ele queria se proteger do povo? Era uma multidão. Ora, Zaqueu era publicano. Ele gozava da proteção do exército romano. Bastava ele estalar um dedo que os soldados viriam a protegê-lo. Não tem nada a ver com isso. É o coração dele que foi transformado. Na presença de Jesus, as nossas mazelas são expostas. Todas as nossas imperfeições saltam. Então, num ato de extremo reconhecimento, ele diz: dou aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadruplicado. Só um encontro com Jesus faz isso. Só o encontro com Jesus faz isso. Então, ao se converter, Zaqueu se conformou com a lei dos homens e se quebrantou diante da maior lei de Deus, o amor primeiro por ele e depois pelo próximo. Jesus, fitando-lhe o coração, respondeu para Zaqueu de forma diferente, como ele falou para aquele homem rico: hoje veio salvação a esta casa. Portanto, este Zaqueu também é filho de Abraão. Com o jovem rico ele disse: como é difícil para um rico entrar no reino de Deus. Para Zaqueu ele disse: houve salvação nessa casa. Ei, queridos, entendam. Todo ser humano é importante, porque pode retornar a Deus. Enquanto respira tem vida, sabia? Enquanto respira tem jeito. O Senhor não abre mão de nenhum de nós. Todo ser humano é importante para Ele, porque esse ser humano pode se arrepender. Esse ser humano pode voltar, pode se converter a um bom caminho. Zaqueu era mal querido, Zaqueu era mal quisto naquela cidade e se converteu. Alguns estudos, não está na Bíblia, mas alguns estudos dizem que Zaqueu se converteu tanto que se fez um bispo. Esse é o resultado da conversão. A vida dele nunca mais foi a mesma. A alma de todas as criaturas humanas é imortal, sendo capaz de assumir a própria imagem, a essência de ser de Jesus Cristo. Nessa qualidade, um crente se tornará instrumento de valor extraordinário. E essa é a doutrina que ensina que Deus está conduzindo muitos filhos à glória, transformando-os na imagem de Cristo, como está em Efésios 3:19. O projeto de Deus, ao olhar para mim e para você, é ver Jesus. Por isso que os que olham para Ele ficam radiantes. Por isso que aqueles que se aproximam de Jesus vão sendo transformados de glória em glória.
É por isso que aqueles discípulos, ao andarem tanto junto com Jesus, pegaram até o jeito dele. Pedro, quando estava acompanhando distante o martírio de Jesus, na passagem que ele nega o Senhor, alguém vira para ele e fala: você é discípulo dele. Até a sua forma de falar é igual a dele. Isso é transformação. Isso é o resultado de um quebrantamento total e pleno na presença do Senhor. Hoje houve salvação. E a palavra salvar não significa necessariamente abençoar, significa socorrer. Eu e você precisamos de socorro. Eu e você precisamos da obra completa do Senhor em nossas vidas. O que é impossível aos homens é possível para Deus. Zaqueu provou isso. E ele tinha o mesmo problema potencial do jovem rico. Deus quebra o encanto dos vícios, incluindo o vício das riquezas. Mas ele só consegue quebrar isto no coração de um homem e de uma mulher quebrantados diante dele. Fique de pé nessa hora. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Paulo escreveu aos Filipenses, em Filipenses 3, de 7 a 11: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição entre os mortos. Somente uma pessoa quebrantada diante do Senhor tem condições de repetir esse versículo como uma verdade na sua vida. Eu quero conhecer a Cristo e ser achado nele. Sabe o que significa isso? Ele está em mim. Zaqueu, Zaqueu, hoje me importa ir à sua casa. O Senhor está chamando, queridos. Zaqueu, Zaqueu, hoje me importa cear contigo. Eu estou batendo a porta, diz o Senhor. Abra o seu coração, se lance na presença do Senhor, se quebrante por inteiro e permita que Ele faça a transformação necessária na sua vida. Enquanto nós ministramos uma canção, permita que essa voz siga ecoando no seu coração. Zaqueu, Zaqueu, hoje eu estou à porta e bato. Abra porque eu vou entrar, diz o Senhor. Abra porque eu vou entrar, diz o Senhor. Aleluia! Oh, louvado é o nome de Jesus. Porque gosto, vagando em terra prometida. Eu já provei de tudo nessa vida, só falta ver Jesus descer. Muitos
confiam em seus carros. Eu confio no Senhor, pois tenho um selo em meu peito que clama só por você. Eu clamo só por você. Sou um homem peregrino em terra distante. Sou como um homem que tem tudo, mas espera por algo maior. Eu sou só Deus. Eu sou só Muitos confiam em seus carros. Eu confio no Senhor, pois tenho um selo em meu peito só por você. Só por você. Sou como um homem peregrino em terra distante. Sou como um homem que tem tudo, mas espera por algo. Eu sou só Deus. Eu sou só Deus. Só Deus. Eu sou só Deus. Eu sou do meu amado, e Ele é meu, e Ele é meu. Nem milhares de anjos vão tirar meus olhos. Nem milhares de anjos vão tirar meus olhos. Nem vão tirar meus olhos. Nem milhares de anjos vão tirar meus olhos. Eu sou só Deus. Eu sou só Deus. Eu sou só Deus. Eu sou só Deus. Oh! Nem milhares de anjos vão tirar os meus olhos do Senhor. Nem toda a riqueza do mundo tirarão os meus olhos do Senhor. Quem está disposto a levar Jesus para casa hoje? Nós somos de Jesus, nós não somos das posições, nós não somos das coisas terrenas. Homens e mulheres quebrantados não trocarão a sua posição no Senhor por oportunidades, por prazeres, por facilidades, ou muito menos por dinheiro. O que aqueles homens que estavam registrados na Bíblia viram, o que João Batista viu, o que Pedro, Tiago e João viram,
o que Paulo viu. A minha oração hoje é que exista dentro de você uma insatisfação consigo mesmo, ao ponto de perguntar: Jesus, por que eu não vejo? Por que eu não consigo ver as mesmas coisas que aqueles homens viram? Eu quero ver. Jesus, substitua os meus desejos carnais pelo clamor do teu coração. Jesus, levanta nesse lugar homens e mulheres puros, quebrantados diante de ti. Não adianta nós sermos de mentira. Não adianta nós sermos uma farsa. Precisamos ser de verdade, porque Ele discerne o nosso coração. Decida definitivamente ser um escravo de Cristo. Porque quanto mais escravo você for, mais livre você se tornará. E quanto mais livre você estiver, mais quebrantado diante dele você estará. Zaqueu, desce. Vem aqui para frente, Zaqueu, desce. Desce e se quebranta. Se essa palavra faz sentido para você, vem para frente e desce. Rabalabachei, Toregamalabachei, Derebalabachou. Vem e desce, 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 em nome de Jesus. Rabalabachei, Gandaraba, Rebalabachei, Soregamalabachei, Degandarabachou, Rubalabachei.